noite, irmãos. Estamos no mês de setembro. Setembro, em nossa igreja, nós celebramos missões nacionais. É quando nós oramos, quando nós levantamos uma oferta para sustentar os nossos missionários que trabalham no Brasil. Então, a equipe de missões está voltada para isso. Nós estamos na primeira semana de setembro, sábado que vem, 7 de setembro, quando nós temos o dia da independência do Brasil. Eu gostaria de convidar você agora a orar pelo Brasil, orar por nossas autoridades. Não importa se você gosta ou não da autoridade, a Bíblia diz que nós devemos orar, porque eles receberam a incumbência nossa, dos que elegeram e ganharam para governar o Brasil. Então cabe a nós orarmos por ele, orarmos pelas nossas autoridades, pelos poderes da República, os poderes da justiça, do legislativo e do executivo. Eu queria convidar você para orar. Talvez você não goste deles, não cabe a nós agora isso, porque se eles governarem bem, nós é que seremos beneficiados. O povo brasileiro precisa das nossas orações e depende muitas vezes deles. Queria convidar você, ore ao Senhor agora pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Que Deus toque, o Espírito Santo toque, sensibilize os que têm o poder de políticas, desenvolver políticas para o bem-estar da nação brasileira. Deus, nós estamos reunidos aqui como igreja, e como Tua palavra nos orienta, devemos orar por nossas autoridades. E nós oramos, Senhor, por elas neste momento, por aqueles, Senhor, que estão nos poderes da República, o legislativo, o executivo, o judiciário, Senhor. Pessoas que foram imbuídas de autoridades para governar em nome do povo. Nós pedimos, Senhor, que eles sejam revestidos de sabedoria, de sensibilidade, de condições, para que o Brasil possa, Senhor, ser um país feliz, para que haja sempre paz entre nós, Senhor. E, Senhor, e as condições do povo melhorem sempre, sempre. E nós agradecemos, se o Senhor fizer isto, atingir os corações deles. Cuide deles, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós estamos falando, baseado num texto de Gálatas 5, 22 e 23, que fala do fruto do Espírito Santo. Domingo passado eu preguei sobre o primeiro tema dos 9 que temos nesse fruto, e eu coloquei como tema geral da mensagem dessa série, tornando-se um ser humano melhor. Eu poderia ter colocado tornando-se uma pessoa melhor, porque eu acredito que essas qualidades fará uma pessoa melhorar. Mas por que eu optei usar a palavra humano? Porque a palavra humano nos remete para o todo, nos remete para a humanidade. A pessoa se torna pessoalidade. Muitas pessoas estão preocupadas consigo mesmo. Eu vou ser feliz e não importa se os outros serão infelizes. Não, não é isso. O fruto do Espírito não nos remete a isso. Então, quando eu uso a palavra humano, eu quero dizer que para que eu possa me tornar um ser humano melhor, eu preciso fazer com que os que estão ao meu redor também recebam essa bênção. Não é só a minha pessoa. O que eu faço deve interferir para o bem da humanidade. O texto que nós estamos usando é o Gálatas capítulo 5, 22, 23. Vamos ler juntos? Vamos juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domingo passado nós falamos sobre o primeiro, amor. Hoje eu quero falar sobre alegria. Domingo que vem vou falar sobre paz. Depois vamos falar sobre longanimidade, palavrão. Resiliência seria a melhor tradução. Depois vamos falar sobre benignidade. Lembra, benignidade, benigno e maligno. Maligno, ele ramifica e prejudica, leva a mal.
benigno não. Bondade, atos de bondade. Intencionalmente eu faço boas obras. Intencionalmente. Eu tenho isso como foco. Isso é bondade. Fidelidade. Fidelidade é: eu posso confiar em você. Você faz parte de uma equipe. Um depende do outro. Será que a equipe pode confiar em você? Isso é fidelidade. Vamos chegar lá. Mansidão, a palavra já diz. E depois, domínio próprio. Como eu falei domingo passado, nós falamos sobre o primeiro, tá? Mas antes disso, eu quero só colocar essa ilustração aqui. A Wender, troca, que essa ilustração é muito significativa, não é? É uma laranja com os 9 gomos. Você não pode tirar um gomo. Você não compra uma laranja sem gomo. Você descasca a laranja, opa, está faltando um. Não é isso. Então, o que o Espírito Santo faz em nossa vida? Nos faz essa pessoa completa, com essas novas 9 características. Como disse domingo passado, eu falei sobre o amor. Percebe? O amor é a base de tudo. Você não vai desenvolver essas características se não tiver amor. E esse amor é um amor que transforma. O amor de Deus que entra em sua vida e transforma você. Percebe que esses frutos, eles têm uma interdependência. Esses gomos são interdependentes. Você não pode ter amor e não ter alegria. E é isso que eu quero falar nesta noite. Mas antes eu gostaria de colocar aqui uma imagem. Essa imagem aqui. Remete a quê? Alguém sorrindo, parecendo com quem? Cristo. Interessante, essa imagem ela foi divulgada na internet pela Xuxa. Ela, quando estava saindo de uma emissora, indo para outra, ela colocou lá na sua mídia social, e a ideia era que tivesse uma foto de Jesus rindo. A primeira impressão, a cor, né, esse jeito, esse estilo, essa face, esse sorriso, deixa a gente meio, opa, peraí, que negócio é esse? Muita gente criticou, houve críticas, outras pessoas elogiaram, mas é interessante, eu vendo essa foto, o que me chamou a atenção, um outro estudo que eu já tinha tomado conhecimento, que é a próxima imagem, de um grupo de estudiosos, cientistas, no ano 2001, eles são cientistas forenses, que trabalham com criminalidade, e eles reconstruíram a imagem de como seria o rosto de Jesus usando informações, dados científicos. Eles basearam num crânio de um homem que provavelmente viveu no tempo de Jesus Cristo, um homem o quê? Judeu, mais ou menos da idade de Jesus Cristo. E eles então utilizaram técnicas da ciência forense, e que trabalha com criminalidade para descobrir certas coisas, essas tecnologias, e o resultado final que eles chegaram, que é bem provável que Jesus tenha tido essa aparência, dentro das características do homem judeu naquela época. E esse trabalho foi divulgado na BBC, a Discovery também divulgou, apresentou esse documentário. Percebe? O que nos espanta é porque nós recebemos uma imagem do Cristo construído, idealizado por artistas europeus, que eles imaginaram Jesus como se fossem eles. Talvez se um brasileiro na época colocasse, colocaria com Jesus com a fisionomia de um brasileiro, e os europeus fizeram isso. E essa imagem, eles dominavam o mundo da época, chegou até nós, mas é bem provável que essa seja a imagem de Jesus Cristo. A próxima imagem, repetindo, esse artista, ele criou no seu imaginário essa arte aqui, de um Jesus sorrindo. Agora, outra coisa que chama a atenção, e muitos ficaram escandalizados,
é que se tem a ideia de que Jesus não ria. Um Jesus rindo? Na Bíblia não tem isso. Em 1954, o Dr. William Carey Taylor, missionário americano, radicado no Brasil, trabalhando aqui no Brasil, ele escreveu um texto muito interessante. Ele disse o seguinte: naquela época, era muito comum essa ideia de que Jesus não riu, Jesus não era alegre, divulgava-se isso. Ele escreveu assim: alguns dizem que Jesus jamais riu, nem foi visto sorrir, mas frequentemente chorava. Nada mais falso. Se Jesus nunca sorriu, então a encarnação do Verbo era defeituosa. Sua vida humana não era genuína, não conhecia a metade de nossas experiências. Como ele assistia a tantas festas sem um sorriso? Como foi querido pelas crianças se ele não ria? Como podia comer com o povo e beber vinho com eles? Um Cristo que nunca sorriu é um sacerdote incapaz e demasiadamente austero. Percebe? Não temos base bíblica para dizer que Jesus não sorriu e que Jesus não era alegre. Lendo um artigo e alguém escrevendo sobre um testemunho de uma senhora, ela dizia o seguinte: quando me sinto bem, sempre me sinto mal, porque sei que daqui a pouco vou me sentir pior. Percebe o cúmulo, não é, do pessimismo? Uma pessoa está feliz, mas fica triste porque essa felicidade vai passar, ou seja, na cabeça dela, o padrão dela é ser infeliz, é ser triste. E é interessante, irmãos, que a Bíblia nos fala da alegria. Percebe? O fruto, o gomo, um dos gomos desse fruto é ser alegre. E a alegria cristã, ela não é uma emoção artificial. Como você vai numa festa, começa todo mundo muito triste, depois a cerveja começa a ser distribuída, né? Lá o vinhozinho começa, todo mundo começa, daqui a pouco está uma alegria geral, aí pô, agora sim, mas tocada pelo álcool. A alegria cristã não é assim, é uma ação do Espírito Santo de Deus no espírito humano, que leva a pessoa a conhecer a Deus lá no seu trono, que sabendo que Deus controla tudo, que as suas experiências, que a sua vida estão no controle de Deus. Percebe? É uma segurança, uma alegria que vem de uma segurança espiritual. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, inclusive a carta de Filipenses é uma carta que fala de felicidade, de alegria. Filipenses 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Nesta vida nós temos muitos motivos para ficarmos tristes, não tem? Todos nós temos. Se você não tem, eu posso passar alguns para vocês. Todos nós temos. Mas o que eu queria focar nesta noite, que existem motivos para você se alegrar. Não fique olhando só para as coisas ruins, olhe para as coisas boas. E é isso que a Bíblia nos ensina. Eu quero apresentar 6 coisas rapidamente que a Bíblia diz, isso é motivo de você estar alegre. Tem o esboço da mensagem, você recebeu o boletim, tem o esboço, se quiser levar para casa, tem umas lacunas só para você interagir, de repente você está dormindo, o pastor pede para escrever, você acorda, né? Aí o lápis cai, você pega novamente, né? Mas é para ajudar você a interagir, levar para casa e depois dar uma lida, não esquecer da mensagem. Falar não esquecer da mensagem, no boletim tem um número de um telefone, se você mandar o seu nome para esse número, o pessoal de comunicação vai cadastrar você numa lista de mensagens, toda semana você vai receber essa mensagem gravada e também um áudio dessa mensagem. E às vezes você vai receber um banner das mensagens que nós pregamos, algumas notícias. Vamos lá. A primeira coisa motivo para você se alegrar que a Bíblia fala, é porque Jesus veio a esse mundo. Anote aí, alegrar-se por Jesus ter vindo. Você sabia que a Bíblia diz que isso é motivo de alegria?
É para você se alegrar com isso. Olha só, esqueça os problemas e pensa nisso. Olha o que a Bíblia diz, lá em Lucas 2, quando descreve a vinda de Jesus. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Senhor, é o Messias. Ele diz: olha, é uma notícia, eu estou trazendo uma notícia, o evangelho de grande alegria. Por que ele diz não tem medo? De repente apareceu um anjo, os pastores estavam lá no campo trabalhando, aparece anjo, o que você faria? Estou morto, já fui. Não, o anjo disse: espera aí, não fica com medo não vim levar vocês não. Eu estou dizendo, eu vim aqui trazer a maior notícia que a humanidade já recebeu. A maior manchete de jornal até então: o Messias veio ao mundo. Sabe qual vai ser a segunda maior mensagem de toda a história da humanidade? Maior manchete, a segunda maior manchete: Jesus está voltando. E essa primeira disse: olha, é motivo de alegria. Percebe? É a preocupação de Deus para conosco. Deus vindo aqui, Deus não nos abandonou, nos largou aqui. O fato de Jesus ter vindo tem que trazer para você alegria. Eu não estou sozinho, Deus está olhando para mim, está preocupado comigo. Vamos à segunda, anote aí no seu esboço: alegrar-se por Deus te amar. Deus ama você. Como é bom saber isso. Olha o que João diz, João 15, 9, 11, eu vou ler. Palavras de Jesus Cristo: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Lembra da mensagem do domingo passado? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas coisas para que, olha só, a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus está dizendo: olha, Deus ama você, Deus ama cada um. E ele diz, Jesus dizendo: eu estou dizendo isso para que vocês fiquem alegres e para que a alegria de vocês seja completa. Se você tem motivos para ficar triste, pense nisso. Você tem um Deus, o Criador, Senhor dos céus e da terra, que veio a este mundo porque ama você e diz: eu amo você, eu me preocupo com você, eu não sou um Deus vingativo que castiga toda hora, não, eu amo você. É isso que o Novo Testamento ensina: um Deus que vem ao nosso encontro, o Deus de consolador, o Deus que o pecador está ali, ele abre os braços: vem para mim, eu amo você. E Jesus disse então: olha gente, isso é motivo de alegrar-se, isso é motivo para você ficar contente e não ficar triste. Mas tem um terceiro, anote aí: alegrar-se porque Cristo vive. Jesus Cristo começou a falar para os seus apóstolos, os discípulos dele, que ele ia morrer. Isso causou um impacto muito grande. Eles ficaram preocupados com isso. Jesus disse isso lá em João capítulo 16, versículo 22. Assim acontece com vocês. Agora, ele estava falando do que ia acontecer com ele, que ele ia morrer. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Diz, essa alegria ninguém pode tirar. O que estava acontecendo? Véspera de Jesus ser crucificado. E realmente aquele momento foi um momento muito difícil para os apóstolos. Puxaram o tapete deles, dos apóstolos e seguidores de Jesus, os seus discípulos, e eles ficaram realmente numa situação muito complicada. Alguns perderam a esperança. Um grupo foi pescar. Vamos pescar. Parece cuiabano, né? Nós aqui, né? Tá irritado, tá triste, vai. Eu, se eu for, fico mais triste ainda, porque eu não pego nada.
E eles foram pescar, mas eles eram bons pescadores. Pedro, João, a turma era boa de pesca, foram para lá pescar, estavam desorientados. E é interessante que Jesus morreu, no domingo Jesus ressuscitou. E final do domingo, um grupo, 2 discípulos, foram a Jerusalém, moravam numa aldeia vizinha. Eles foram a Jerusalém, participar daquele momento todo, ficaram tristes. Eles estavam voltando no final do dia para a aldeia chamada Emaús. Eles estavam caminhando, a multidão, porque eles foram no domingo lá na igreja, lá no templo. Eles, como cristãos, presenciaram tudo aquilo no fim de semana. A cabeça deles estavam sem esperança nenhuma, porque eles esperavam que o Messias fosse vencer tudo isso. E agora o Messias foi morto. E eles estavam voltando, dizendo, olha, alguns disseram, dos nossos falaram que Jesus ressuscitou, mas nós não acreditamos muito nisso não. E diz que Jesus estava caminhando, apareceu um Senhor do lado deles. Era Jesus. E diz que os olhos deles foram fechados para não perceber. E o Senhor perguntou, por que vocês estão conversando? E eles falaram, mas você é o único estrangeiro aqui, olha só, você é o único estrangeiro aqui que não sabe o que aconteceu? Olha, o crucificação, o mestre, Jesus, tal. E Jesus começou então a falar para ele que era necessário que acontecesse tudo isso. Jesus caminhando, começou passando dos profetas, pelo profeta Isaías, foi contando toda a história do Messias, que era necessário que o Messias viesse, morresse na cruz e ressuscitasse. E eles caminhando, eles contando aquela história, chegou um momento que chegaram na aldeia, já era final da tarde, e aqueles discípulos de Jesus, pessoas bondosas, amorosas, atos de bondade, eles convidaram o Senhor, olha, está escuro já, venha ficar na nossa casa, vamos jantar conosco. Entraram na casa, Jesus entrou com eles, fizeram a comida, e diz então que eles estavam sentados à mesa, e Jesus fez o seguinte, Jesus pegou o pão, partiu, deu graças e partiu. Quando Jesus fez isso, os olhos deles foram abertos, eles descobriram que era Jesus. Imagine que surpresa. E quando eles descobriram que era Jesus, perceberam isso, diz que Jesus desapareceu diante deles. O comandante Kirk, lá da nave espacial, fez o comando, traga ele para cá, não é isso que o Star Trek faz, não é? Olha o futuro, ficção científica aí, diz que Jesus desapareceu diante deles. E diz então que eles começaram a lembrar de tudo, olha, nós estamos caminhando, quando nós estávamos caminhando, nosso coração ardia, e eles não sabiam que era isso. Muitas coisas nós só vamos perceber depois, não é isso? Só depois, na hora a gente não percebe, e foi o que aconteceu com eles. E diz então que eles saíram dali numa alegria tremenda, aí de noite mesmo foram para Jerusalém, chamaram os apóstolos, discípulos, e cheio de alegria falaram, nós vimos a Jesus, ele realmente está vivo. Quando você descobrir isso, quando você descobrir que o seu Deus não está morto, quando você descobrir que o seu Cristo está vivo e ativo, que seu Cristo anda com você e às vezes você não consegue perceber, que às vezes eles mandam os seus anjos para andar com você e você não consegue perceber, e depois que passa, olha, ele estava aqui. Isso é motivo de alegria. Foi exatamente isso que Jesus disse, olha, e vocês se alegrarão, e ninguém vai tirar essa alegria. Vem problema, vem tristeza, tá bem, mas eu tenho meu Deus, meu Cristo está comigo aqui me ajudando. E quando você sente isso, anote aí o quarto motivo para você se alegrar. Você tem a certeza da sua salvação, porque Deus está com você. Eu vou ler Lucas 10, 17 e 20, tem uma história muito interessante. Se você pegar o capítulo todo de Lucas 10, de 1 a 24, vai contar essa história.
Eu vou ler e depois vou contextualizar. Diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridades para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Os 72 saíram, autorizados por Jesus para pregar o evangelho, para evangelizar. Não sei se você já fez isso, saiu para intencionalmente falar de Jesus, foi o que aconteceu ali. E eles saíram, diz que coisas incríveis aconteceram, e o que Jesus disse é o seguinte: eu vi Satanás cair do céu. Ou seja, à medida que a mensagem do evangelho estava sendo divulgada e as pessoas aceitavam, ou seja, as trevas estavam sendo invadidas pela luz, o espaço da luz aumentando e as trevas diminuindo, Satanás, então, Jesus descreveu isso como Satanás caindo. Ou seja, cada pessoa que recebe a mensagem do evangelho é menos um território no poder de Satanás. Amém? É isso que é o poder do evangelho, essa é a luz. E diz então que eles voltaram: puxa vida, nós fomos aqueles que dispensamos sobre o povo a mensagem, o poder de Deus. Que alegria que eles voltaram. Por isso Jesus: opa, vamos aí tomar cuidado. Ele disse: não se alegrem, porque os espíritos submeteram a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está lá no céu. Irmãos, você trabalha na igreja, você trabalha para Deus, diz: que bom, eu fiz um serviço maravilhoso, olha o que eu fiz, eu toquei bonito, eu cantei bonito, eu recebi tão bem o pessoal hoje no estacionamento, na entrada, eu trabalhei na limpeza do templo, eu fiz o boletim, eu fiz isso, que legal. Opa, Jesus disse: não se alegre por isso não, se alegre porque você fez isso, porque seu nome está no céu. Esse é o motivo. Eles estavam alegres porque se sentiam tão poderosos. Está vendo? Os espíritos submetem a nós. Jesus disse: por favor, para aí, nada disso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Como é bom saber da salvação. Eu não sei se você tem certeza da sua salvação. Eu fico imaginando uma pessoa que vive sem saber o que vai acontecer após a morte. Deve ser terrível, porque a morte vem a qualquer momento, ela não agenda. Todo mundo já tem um númerozinho aí, né? A hora que chamar o seu número, já era. Mas para aqueles que têm certeza, é o seguinte: me chamou, opa, estou lá. Estou salvo, eu vou para o lugar, paraíso, eu vou para os céus, o lugar que Deus preparou sem pecado, sem dor, sem tristeza, e vou vir para sempre com os meus ali, lugar de alegria, de paz, de amor. Isso é certeza de salvação. Diz: alegre-se por causa disto. Mas tem um quinto motivo para você se alegrar, que a Bíblia diz, anote no seu esboço. Aí sim, agora eu quero chamar a atenção para isso. Alegrar-se por servir a Cristo. Alegrar-se por servir a Cristo. Eu quero trazer um exemplo de João Batista dos seus discípulos. João, ele foi aquele que veio antes de Jesus, conforme as profecias diziam, que ele prepararia o caminho para o rei passar. No Império Romano, no lugar dos reis, antes dos reis passarem, eles fazem aquela comitiva preparando a estrada, para que quando a carruagem passasse, estava tudo direitinho. O cidadão se ferra, mas o rei, está tudo asfaltadinho. Era isso. E Jesus, então, ele usou essa linguagem. Ele veio preparar os corações do homem para quando Jesus viesse, os homens aceitassem. Foi o que aconteceu. E João tinha muitos seguidores, milhares de pessoas seguiam João. E quando Jesus então veio, João batizou, João disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma multidão começou a seguir a Jesus Cristo. E os discípulos de João falaram assim: mestre, e aí? Aquele cara que você
elogiou, está tomando os nossos seguidores, a maioria está indo para lá. E aí? Veja a resposta de João. João 3, 27 e 29. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhos de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo presta serviço ao noivo e que o atende e ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora é completa. João diz: olha, eu estou tão feliz por isso, eu vim preparar para ele acontecer exatamente isso, eu vim servi-lo, e ele agora está ali agindo, eu fiz, eu ajudei, graças a Deus. Ele até disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Olha que humildade. Ele falou: como eu sou feliz de poder servi-lo, eu estou diminuindo, ele que está aparecendo. Ah, você que serve ao Senhor, é você ou é o Senhor que é visto quando você serve? É para você se orgulhar: eu fiz. João disse: não, que bom que ele está crescendo e eu diminuindo. Agora deixa eu me dizer uma coisa, deixa eu dar um puxão de orelha aqui. Tem gente que entra na escala do serviço e pula fora. Nós temos uma escala, tá? Mais de 50, às vezes 60, 70 pessoas escaladas cada domingo trabalhar. Vocês sabiam que na escala muita gente fura? E a gente fica aqui numa situação terrível, não é, Francisco? Pessoal da comunicação, pessoal da recepção, pula todo mundo fora. Eles perderam o privilégio de servir. Não tenha essa concepção: eu não vim aqui para servir a igreja, eu vim para servir ao meu Cristo. É isso que João diz. Nós vemos hoje aqui o André tocando guitarra e teclado. Por quê? Faltou? Não, agora eu vou corrigir. A nossa tecladista precisou ser deslocada para outro setor porque alguém lá falhou. E como o André é polivalente, ele é clonado, né? Ele vai tocar qualquer dia baixo, guitarra e teclado ao mesmo tempo. Aí vocês vão ver ele, né, de fresh lá correndo, não é, antes tocando e o som saindo ele correndo mais rápido que o som, porque pessoas falham. Eu fico imaginando: meu Deus, será que eles não têm noção de que eles estão deixando de servir a Deus? Nós somos beneficiados, somos, mas a concepção é Deus sendo servido. E João ficava feliz, diz: olha, eu estou tão feliz por poder servir ao meu mestre. Jesus contou a parábola dos talentos e disse que cada um de nós recebemos de Deus talento para servi-lo, e que um dia ele virá e nós vamos prestar conta. E Apocalipse fala do livro da vida e do livro das obras. Diz Deus vai dizer: vem cá, eu fiz você para fazer isso. O que você fez? Não, Senhor, eu fiz outra coisa. Opa, peraí, você deve ter sofrido muito, porque eu não fiz você para fazer isso. Não foi o dom que eu lhe dei, a habilidade que eu lhe dei. Preste conta. E na parábola dos talentos, diz que cada um vai prestar conta. E diz então que cada um chega e presta conta. E o versículo 21, no Mateus 25, diz assim: um chega e presta conta, ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participa da alegria do seu Senhor. E tinha um que falou: ah, não, eu estou na escala, não vou trabalhar hoje não, deixa, não vai fazer falta não. O Senhor chegou e disse: olha, servo mau e negligente, você foi infiel no pouco, tira dele tudo. A concepção, irmãos, é que nós devemos nos alegrar de servir a Deus. Eu sou muito feliz por eu servir a meu Deus. Há 40 anos atrás, eu tomei a decisão de ir para o seminário, dedicar minha vida ao Senhor. Houve um conflito familiar entre os amigos: você é louco, largar tudo, vai fazer faculdade, vai fazer isso. Não. Nunca me arrependi dessa decisão que eu tomei.
creio que estou chegando ao final do meu ministério. E nunca me arrependi. Eu louvo Deus, obrigado. Problema, vocês nem imaginam. Lutas, nem imaginam. Mas eu sou feliz e alegre pelo privilégio que eu tenho de servir ao meu Senhor. Agora aí anote o último. Esse é complicado. Alegrar-se ao sofrer pelo Senhor, por Cristo. Quando você serve ao Senhor, você sofre. Nós temos um curso Perspectiva que funciona todas as quintas-feiras aqui, matrículas já fecharam. Cada semana vem um preletor de São Paulo, um dos grandes homens que trabalha no mundo todo. Ele vem cada dia, chegam aqui na quinta-feira de manhã, à noite, na hora do almoço, pega o avião, vem aqui, eu pego no aeroporto, à noite dá o curso, de madrugada volta para São Paulo, Brasília, Rio. Toda semana, durante 3 meses, o pessoal está fazendo esse curso aqui, os que se inscreveram. E são pessoas que viajaram o mundo todo, fizeram missões no mundo todo. Nós tivemos aqui pessoas na China, nós temos pessoas que trabalhando na Índia. E eles contam as experiências de cristãos que estão morrendo por servir a Jesus Cristo. Nós aqui vivemos num país cristianizado, você pode vir na igreja, não vou, não quero. A lei, inclusive, graças a Deus, liberdade religiosa, o Estado está aí para apoiar a religião sua, não importa qual, o Estado é obrigado. Nós não podemos fazer distinção de religião, todos têm o direito. Você tem o direito de estar aqui, é livre para fazer isso. Mas tem lugares que não pode. Na China, o Francisco não teria ministério. Estava desempregado na China, Francisco. Porque lá não pode cantar. Porque eles se reúnem em secreto, não é, Francisco? Eles se reúnem escondidos. E não pode cantar porque se o vizinho ouvir, vai denunciá-los. Eu vi um vídeo que eles estavam com vontade de cantar, entraram num barco e foram para o alto mar. E lá eles cantaram, Francisco, eles cantaram, que ninguém ouvia, depois voltaram, não é? Porque não tem esse privilégio, e nós temos esse privilégio. Muitos morrem por causa da fé em Jesus Cristo, mas deixe-me dizer uma coisa para vocês, são nesses países que o cristianismo mais cresce. Por quê? Porque ali só tem crente sincero, fiel, está ali porque realmente é, não está ali porque, não, eu vou lá na igreja, quem sabe Deus vai me abençoar, não. Ele sabe, se eu for na igreja eu posso ser morto, mas eu tenho um Deus vivo, eu estou lá porque eu tenho um Deus vivo, eu não estou lá por mim, eu posso ser morto, posso, mas eu quero adorar o meu Deus, eu vou para a eternidade com Ele. E o exemplo que temos disso é de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz o seguinte, vamos para Hebreus: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha só, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, lá no conselho eterno, na eternidade, antes de tudo acontecer, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo falou: Jesus, você vai lá morrer, tornar-se homem e morrer pelas pessoas. Farei isso com alegria. Farei isso com alegria. E o autor de Hebreus diz: olha, vocês estão reclamando porque tem que vir no domingo na igreja trabalhar, fazer uma escala de 40 minutos, está reclamando? Olha o que Jesus fez por você, fez com alegria, deu a vida. Você está reclamando que tem que vir na igreja? Olha o que Jesus fez por você, morreu na cruz por você. Os primeiros cristãos eram colocados nas covas, nas arenas, para serem devorados pelos leões, e a história registra que muitos morriam cantando, achavam-se dignos de morrer por Jesus Cristo, porque eram servos de Jesus Cristo. E nós vivemos num país que temos oportunidade de servir ao Senhor, e o nosso sofrimento, eu tenho que ir nesse calor lá 5 horas na igreja. Que sofrimento, gente.
A Bíblia diz, você deve ter alegria de poder sofrer por Jesus Cristo. Percebe? Nós temos muitos motivos para ficarmos tristes, mas a Bíblia diz, olhe para os motivos. A Bíblia, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas olhe para as coisas boas, não seja pessimista. Torne-se uma pessoa melhor. Você já viu ficar com alguém que está sempre lamentando, murmurando? Reclama de tudo. Você aguenta ficar com uma pessoa muito perto disso? Contamina, deixa a gente pesado, deixa a gente triste, está sempre reclamando, não é? O povo judeu foi isso. E o que Deus fez? Aqueles que reclamaram, aquela geração, Deus diz, vocês não têm condições de entrar na terra, vocês murmuram demais. Vocês vão ficar no deserto 40 anos, vão morrer, depois os filhos de vocês vão tomar posse da terra. Por favor, olhe para as coisas boas. Ora por esses motivos. Alegre-se porque Jesus Cristo veio. Alegre-se porque Deus ama você. Você é amado de Deus. Alegre-se porque você tem um Deus que é vivo. Você não adora uma imagem, você não adora um Deus morto. Não, Deus está aqui, onde você está, Ele está junto, caminha com você. Olhe pela certeza que você tem da salvação. Ah, que bom saber que a hora que eu passar para lá, eu estou melhor do que aqui. Alegre-se por poder servir a Deus. Ah, como é bom servir ao meu Deus, como é bom. Alegre-se, até mesmo se sofrer. É melhor sofrer por servir a Cristo, e a Bíblia diz, do que sofrer porque você fez alguma coisa errada. É triste. A Bíblia diz, olha, Paulo vai dizer, que é melhor sofrer por Cristo, do que sofrer porque você fez coisas erradas. Como é bom servir ao meu Deus. Eu quero terminar com 2 textos de Provérbios. O primeiro texto diz assim: mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Várias maneiras de interpretar esse texto, mas aqui chama a atenção de que às vezes o riso é falso, o coração está triste. Aí o segundo texto é esse aqui: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração alegre, outra tradução, aformoseia o rosto. O que Jesus veio fazer? Fazer você ser feliz, mudar o coração. Os discípulos ficaram desesperados quando Jesus morreu. Eles pensavam que Jesus era o Messias que ia restaurar a liberdade política dos judeus, lutando contra o Império Romano. E Jesus não fez isso. Diz, meu reino não é nesse mundo, meu reino é no coração de vocês. Eu quero mudar o coração de vocês. Porque a política, seja qual for o nível, não vai ter problema e tristeza. Eu quero dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Eu quero transformar o coração de vocês. Deixe Deus mudar o seu coração, e você analisar tudo isto, essa perspectiva. Há motivos para se alegrar, e que assim seja. Amém. Quero convidar você a baixar sua cabeça agora. Diante de tudo que você ouviu, que momento você parou e disse, Deus, é o Senhor falando para mim? E a pergunta que lhe faço é, o que Deus falou para você com essa mensagem? O que fica dessa mensagem? Você tem muitos problemas, todos nós temos. Você consegue olhar nos motivos para você se alegrar? Jesus, a Bíblia fala que tem motivos. Ele diz, olha, eu vou ajudar vocês. Jesus veio para você se alegrar. Lembra que Deus ama você, alegre-se por isso, você não está sozinho. Você tem um Deus vivo, alegre-se por causa disso. Você tem a salvação. Você vai para a eternidade. Alegre-se por causa disso. Você tem a oportunidade de servir a Deus neste mundo. E Deus vai recompensar você. A Bíblia fala, Jesus diz, galardão no céu. Está sofrendo por Cristo? Diz, alegre-se por isso. Melhor do que sofrer porque você fez coisas erradas.
Jesus quer mudar o seu coração. Quem sabe você está longe de Deus, está longe de Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida e transformar. Pare de buscar a felicidade do mundo, a alegria do mundo. Comece invertendo lá dentro de você. O Deus que fez você conhece você e sabe que você precisa. Então entregue a sua vida nas mãos dele. Submeta-se a ele e ele vai mudar a sua vida. Você vai se tornar um ser humano feliz e você vai contagiar tudo ao seu redor. O mundo vai melhorar porque você vai melhorar. Se você quiser, faça uma oração agora e diga: Jesus, eu estou entregando minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude a ser alegre neste mundo, a contagiar com alegria, não tristeza. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada filho, cada filha que está aqui. Deus, o Senhor criou cada um. Muitos estão sofrendo, passando aflições. Pai, que Teu Espírito Santo entre na vida deles, se eles assim permitirem. Dê alegria aos seus corações, faça-os ver, Senhor, que existem coisas boas, que o Senhor os ama, que o Senhor está com eles. Eles não estão sozinhos. Mostre os privilégios que eles têm até de servir ao Senhor, da certeza da salvação. Ó Espírito Santo, coloque neles a certeza da salvação da vida eterna, que eles possam se alegrar com isto, Senhor. Muito obrigado por aqueles irmãos e irmãs, tantos que dominicalmente dão um pouco de si, às vezes fazem até sacrifício para estar aqui te servindo. Deus, que eles se alegrem com isso, que o Senhor os recompensa por isso, Senhor. Cuide de cada um aqui. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém.